Vamos falar agora do debate, que vamos acompanhar logo mais. Thaís, há algo da sua apuração que indique que tipos de estratégias estão sendo pensadas? Miriam, o que eu consigo dizer que hoje na live, acho que o presidente Jair Bolsonaro deu um pouco do tom que ele vem, num tom acima em relação à questão da corrupção. Isso me parece bastante claro. Durante o dia, até muita gente falando que uma das intenções era resgatar o caso Celso Daniel. E aí a campanha do PT foi ao TSE e conseguiu agorinha há pouco uma vitória em que pede a remoção de vídeos associando a morte de Celso Daniel ao candidato Lula. Então, o que dá para entender é que o presidente vem nesse tom mais forte no debate corrupção e que, muito provavelmente, isso a gente ouviu dos dois lados, Padre Kelmon vai trazer a pauta dos costumes. Lula estava se preparando para isso. Inclusive, pediu um pente fino na vida do Padre Kelmon, o candidato do PTB, para saber quem ele era, de onde ele veio, mas ele foi orientado, e esse é um ponto interessante, a não levar o debate para o campo da religião. Não questionar se é padre, se não é padre, mas sim tratar do aspecto político, da legitimidade dessa candidatura, ou se ela é apenas uma candidatura que é uma linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. William. Christopher, que peso você atribui nesse debate e que possibilidade você identifica que ele tenha, vamos dizer, um papel, entre aspas, decisivo? Olha, eu acho que esse debate é muito importante, né? Quando a gente olha a performance de candidatos num debate com uma audiência tão grande na reta final da campanha, pode fazer a diferença de alguns pontos percentuais. E tudo indica que talvez isso seja a diferença entre terminar a eleição no primeiro turno ou não. Eu não só vou ficar de olho assim, na estratégia do Lula ou do Bolsonaro, mas também muito de olho na performance dos outros candidatos. Porque, no fundo, o que está em jogo também é se o Ciro consegue convencer para os eleitores deles para não abandoná-lo, para poder ir para um voto útil. Mesma coisa com a Simone Tebet e também em medida dos eleitores que apoiam os demais candidatos, como Soraya Tronic, que teve uma performance boa no último debate. Então, e a gente olha a performance dos últimos dois debates, esses três candidatos se saíram bem, geralmente eram bem avaliados, né? Então, o desafio para o Lula é se sobressair e também para esses outros candidatos não se saírem relativamente tão bem. Então, acho importante ficar de olho nesses dois níveis. Caio? Acho que a questão muito relevante é ver se o presidente Jair Bolsonaro vai antecipar a estratégia dele para o segundo turno, que é o tudo ou nada. E tudo indica que sim. Tudo ou nada significa o quê? Bater muito mais do que já vem batendo tanto nos spots, no horário eleitoral e nas declarações dele. Então isso dá para esperar claramente, porque não tem mais muita gente, vem falando isso, caixa de ferramenta para o presidente, pelo menos até domingo. Depois é outra história, você pode rever, vai ser 1 contra 1, mas até domingo não tem mais muito o que fazer. Então pode ser que haja, isso eu vi também hoje, essa agressividade, você ir para cima com muito mais intensidade do Lula, como uma estratégia até que você antecipa uma narrativa e um discurso a ser construído e mais elaborado durante o segundo turno. Por outro lado, por parte do Lula, ouvi também uma postura de presidente, né? Que a gente vem falando também, mas você responder, mas não responder na mesma linha. Você está preparado para todos os ataques, tanto que ele fechou a campanha, passou 2 dias estudando como responder, mas uma postura já de presidente eleito. O presidente eleito se porta não como um candidato que está atrás das pesquisas, mas um candidato que é favorito. E tem uma questão, só para finalizar, que é a da vitimização. No debate de 2006, o de segundo turno geral do Alckmin e Lula, o Alckmin bateu muito. E o Alckmin ter batido muito naquele debate fez com que ele perdesse votos e não ganhasse. Então é um ponto em alerta para o Bolsonaro, né? Cuidar de não bater tanto a ponto de tornar o Lula uma vítima e perder votos, né? No caso, o Bolsonaro. Eu me lembro bem daquela situação, eu cobri aquela eleição, só que parece que é outro Brasil. Raquel?
William, eu quero ver como que o Lula vai responder sobre corrupção. No primeiro debate no da Band, ele foi muito mal. Depois, no Jornal Nacional e na entrevista para você, parece que ele tinha construído um discurso melhor. Na campanha dele, o que me diziam era o seguinte, olha, ele não vai ficar mais só naquela questão de mas eu fiz muito para combater a corrupção, olha os órgãos que eu criei. Sim, tem isso, mas dele criar um discurso do seguinte, olha, eu fui investigado. Todos os escândalos que tiveram com o meu nome se debruçaram, reviraram o meu patrimônio. Já o meu oponente nunca foi investigado. Já o meu oponente tem aqui os imóveis que estão no nome da família dele. Numa tentativa de tentar um pouco inverter esse jogo. Eu acho que a forma como ele vai se posicionar sobre isso, ela é muito importante para esse eleitor que está faltando para ele conseguir levar em primeiro turno. E outra coisa que eu acho que é para ficar muito de olho é Simone Tebet. Se ela consegue alcançar os desempenhos que ela vem tendo, que têm sido excelentes nos debates, e se isso se reflete numa fidelização muito forte do eleitor dela, acho que a gente pode ter 2 efeitos interessantíssimos. Impedir a vitória do Lula em primeiro turno. 2, ela passar o Ciro Gomes. Mas tem uma questão interessante de ver, vai ser bem breve, William. Não, fica à vontade. A postura da Simone e do Ciro como indicativos de como eles caminharão. Sim. Depois de domingo ser, né? Sempre tem 1000 condicionantes. Ou no eventual governo. Porque a Simone, ela está sendo disputada pelos dois, será disputada pelos dois, a Simone e o MDB, os dois lados. Então, hoje é bem provável que a gente, olhando e tendo a crer que ela tende mais a Lula do que a Bolsonaro no segundo turno, mas esse é outro debate. Né? Eu também diria, só pegando carona no ponto que você colocou aí, Caio, que eu acho importante, que claramente nós estamos vendo uma campanha do presidente entrando num ciclo de quase desespero. E quando você entra nesse ciclo, talvez o intuito vamos ser mais agressivos e atacar mais. Eu acho que isso é um equilíbrio perigoso para o presidente fazer uma linha muito agressiva contra o ex-presidente Lula, né? E não focar igualmente naquele calcanhar de Aquiles que eu estava falando antes. E se a gente olha a avaliação, como que o presidente Bolsonaro, ele performou no primeiro debate e no segundo ele foi melhor. Eu acho que ele também foi melhor porque ele defendeu o governo, todos os feitos. Não estava o Lula, né? Claro, né? Então aí o risco se ao estar ao lado do Lula, ele só foca em atacar o Lula, ele acaba não chamando proveito para o calcanhar daqueles que ele tem. Gente, eu como repórter velho que sou, não resisto a colocar a análise de vocês, uma observação que eu tive ao longo da minha carreira de reportagem inteira. É a figura humana desses personagens políticos. Nós estamos falando de 2 seres humanos. E a gente tem que se perguntar em que medida eles são donos das próprias emoções. Em que medida eles, como personagens nesse espetáculo, sabem representar o personagem que os seus assessores querem que eles representem. Em que medida que no enfrentamento, nesse duelo um com o outro, eles são capazes de ganhar domínio psicológico sobre o adversário a partir do autocontrole. Ou seja, quão bons eles são diante do jogo decisivo, Thaís? Esse é um ponto muito interessante, William, porque a gente sempre ouve, quando conversa com as campanhas na preparação dos debates, que há um trabalho muito específico para controlar as emoções, para orientar o candidato a evitar certas reações que seriam naturais, que seriam da natureza deles. Então, esse ponto pegando um pouco da campanha do PT. Hoje me disseram exatamente isso, que diferentemente do debate da Band, o espírito de Lula hoje está mais leve. Naquela ocasião, o que tinham dito os petistas e repetiram hoje é que ele não queria estar ali, ele foi forçado aí. Então, e hoje não, hoje ele está numa outra vibe, diriam os jovens. Eu vou encurtar um pouco o tempo de vocês, porque a gente tem pouco tempo para encerrar. Claro, eu queria que todos respondessem a isso. Então, por favor, Caio. Bom, tem uma questão, uma palavra... Brevemente. Uma palavra-chave que é a intuição. Você pega esses 2 personagens da política brasileira, eles têm muita intuição, porque a trajetória de vida deles é
vitoriosa no sentido político, né? Os dois. Quem imaginaria o Bolsonaro presidente há 5 anos, há 10 anos? Ninguém. E o Lula com toda a trajetória de imigrante, por aí vai. Então, pode ter todo mundo ali, todo o staff, pode ter todo o entorno dos dois falando faça isso, faça aquilo. Mas na hora do debate, acredito que tanto o Lula quanto o Bolsonaro seguem a intuição, porque eles se sentem na posição que estão, presidentes eleitos que foram, um foi eleito e reeleito, que seguiram sempre a intuição para chegar ao posto máximo da política brasileira. E na hora que estão um frente ao outro, debatendo e brigando, né? Seguem muitas vezes, se desviam do roteiro que os assessores prestam para seguir a intuição. Raquel, estamos falando das figuras humanas. Bolsonaro é muito impulsivo. O debate da Band mostrou isso. Ele é meio incontrolável. Não vai ter um público ali, mas talvez as emoções estejam muito à flor da pele. O Lula também escorrega muito. Eu acho que são duas figuras humanas intensas. Duas figuras humanas intensas. Intensas, de sentimentos fortes, de posicionamentos fortes. Vai ser interessante. Christopher, uma manchetinha rapidíssima, alguns segundos. Quem entra nesse debate livre e solto é Simone Tebet de um lado, Ciro Gomes do outro. Eu acho que esses dois vão se sair melhor e segurar as suas bases nessa reta final. Thaís Arbex, muito obrigado, boa noite em Brasília. Raquel, Christopher, muito obrigado pela presença, pela participação, igualmente Caio Junqueira.